Repito mais uma vez, Arthur Jorge, eu falei que o jogo contra o Red Bull Bragantino havia sido o limite do Matheus Cunha. Hoje o limite foi excedido. Não dá mais para o Matheus Cunha iniciar partidas como titular do Cruzeiro. Ponto. Foi 2 gols de cruzamento, né? Um de bola parada e um de cruzamento. Curta distância ali, onde o cara subiu sozinho. Mas quem perde é o Cruzeiro. Quem perde é o Cruzeiro, independente do erro, se teve erro individual ou não, se muitos estão falando se era uma bola defensável ou não. Mas quem perde é o Cruzeiro, independente de quem vai ser ocupado ou não. Quem perde é o Cruzeiro, a gente tem que sair dessa situação e buscar os 3 pontos no Brasileiro e depois recuperar esses 3 pontos contra o Boca dentro do Mineirão. Mas como lidar com essa situação que a responsabilidade cai toda das arquibancadas para cima de você? Mas é normal, a vida de goleiro é assim. A vida de goleiro é assim. Todo gol, a maioria dos gols vão jogar na culpa do goleiro, mas é tranquilo. A vida de goleiro é assim. Boa sorte. Estão dando um sinal para ele de que vai sofrer mais do que precisa se algumas das opções forem as escolhidas. Então, muita gente até falou aí no chat, você não colocou o Matheus Cunha. Gente, ele tinha acabado de responder sobre o goleiro. E acho que a resposta dele também, o Matheus Cunha, não sei se começa sábado. Pela resposta, e se o Arthur Jorge estiver preocupado como foi a resposta que ele deu... Arthur Jorge, Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. O torcedor do Cruzeiro hoje deixa o Mineirão muito frustrado e muito preocupado, principalmente com o setor defensivo do Cruzeiro. A sensação que passa para a torcida, o que a gente recebe nas redes, o que a gente recebe lá na rádio, é que o Cruzeiro tem uma facilidade muito grande de estar levando gols e hoje, mais uma vez, 2 bolas levantadas na área, o Cruzeiro, acabou saindo derrotado. E em relação especial ao goleiro Matheus Cunha, que já começa a ter esse questionamento do torcedor, esse questionamento já vem antes mesmo da sua chegada. Queria saber de você a respeito disso, em relação a esse jogador. Existe a possibilidade de você, por um acaso, testar o Otávio, que é o goleiro reserva do Cruzeiro, até para tirar um pouco aí dessa cobrança, desse peso que está hoje nas costas do goleiro do Cruzeiro, do Matheus? Obrigado. Eu percebo a preocupação, e é uma preocupação que é legítima, porque nós temos, desde o início da temporada, muitos golos sofridos. Eu sei que nos lembramos mais quando sofremos, porque quando não sofremos não falamos sobre isso e achamos que o desempenho defensivo foi ótimo, e às vezes não é, mas é uma verdade, é um facto, e não posso fugir a essa questão. Dizer que é uma questão que me preocupa também e que nós temos que ser mais competitivos, mais competentes naquilo que é também um momento defensivo, porque a verdade é que os adversários não criam muito sobre nós. Nós temos tido a capacidade de ser muito mais dominantes do que o adversário, e neste jogo em concreto isso voltou a acontecer, e o adversário tem precisado de muito pouco para fazer golo. E isso é uma preocupação nossa naquilo que é o trabalho que temos que fazer, porque não há outra forma de contrariar isto. A questão que me coloca sobre o jogador A, B ou C, todos os jogadores têm de estar preparados para poderem, quando chamados, corresponder. A exigência nesta altura é muito grande, porque a situação geral acaba por deixar algum desconforto também sobre aquilo que é um resultado e assusta-nos, mas temos que ter a serenidade necessária para continuar a acreditar no trabalho que estamos a fazer, naquilo que é a evolução da equipa progressiva, e onde temos que melhorar acima de toda essa questão, porque quando formos encostados e perdermos o jogo, vamos se calhar todos admitir que acaba por ser justo. Nisto custa mais, e percebo a palavra frustração, porque é aquilo que eu sinto também, mas repare que os meus jogadores estão lá dentro igualmente frustrados como nós, porque não há ninguém que esteja mais do que nós, podem estar o mesmo, isso sim, porque é um jogo em que estamos, em que criamos, em que temos a dominância do jogo, e pouco nos criam e pouco fazem para conseguir ganhar e fazer golos, o que nos deixa preocupados, sim, é a palavra. É hora de mudar o goleiro. O Otávio pode acontecer a mesma coisa, mas você morrer sem tentar, não dá. E o Matheus Cunha não vai sair do lugar mais, gente. Isso aí está mais do que provado. Ele não vai ser
o Neuer nesses 13 jogos que restam para o Cruzeiro não ter que contratar um goleiro, eu não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro vai contratar um goleiro e precisa contratar um goleiro. E concordo aí quando vocês falaram sobre, mas é que tudo que vai no gol vira gol, gente. A Católica deu 4 chutes no gol. 2 foram gol. E os outros 2 eu nem lembro. Acho que teve um que ele deu escanteio também, que ele foi bem mais ou menos. Um chute que eu acho que é até para fora. O primeiro escanteio que foi na trave. E a outra defesa, eu nem sei. Então, não tem como ninguém ter confiança num goleiro em que tudo que vai entra. E essa que é a verdade. Aí vem o Matheus Cunha para a entrevista aí para completar o show de horror que tá no gol do Cruzeiro. Uma entrevista totalmente descolada da realidade. Você se desculpar, assumir que não tá bem, que realmente, tudo que tá indo, tá virando gol. Fala um pouco sobre o lance dos 2 gols, se você acha que eram bolas defensáveis, se você acha que foi falha, se que não tinha como defender realmente, queria que você fizesse essa análise como goleiro, e como que fica a sua cabeça diante de tantas críticas e pressão do torcedor durante o jogo também, que a gente vê ali um burburinho da torcida em alguns lances. Não, acho que não era defensável. 2 cabeçadas a 5 metros de distância minha, eu não acho que foi defensável. Mas é seguir trabalhando, a torcida tem a opinião dela, eu recebi um apoio no começo do jogo que foi super importante para mim, mas é seguir trabalhando, a gente não tem tempo para ficar lamentando, e é trabalhar para sábado a gente poder fazer um bom resultado. Matheus, boa noite. Você jogou no Flamengo, sabe o que é pressão, mas vive um momento difícil no Cruzeiro, né, de desconfiança por parte do torcedor. É o momento mais difícil da sua carreira, o momento mais desafiador de superar essa pressão, de superar a pressão também de substituir o Cássio. Como é que fica o seu psicológico nessa situação? Não, meu psicológico está tranquilo. Eu trabalho todo dia para dar o meu melhor pelo Cruzeiro. É lógico, quando a vitória não vem, vão tentar achar culpado, mas é seguir trabalhando. O que importa é a vitória, independente de quem a torcida vai criticar ou não, é seguir trabalhando para poder dar vitória e alegria para eles. Matheus, e o que fazer de diferente para essas críticas pararem de acontecer também? É mostrar dentro do campo, Quando a vitória não vem, vão tentar achar culpados da vitória, mas quem perde é o grupo inteiro, quem perde é o Cruzeiro, e é seguir trabalhando para a gente poder sair dessa situação e conseguir conquistar a confiança da torcida. Gente, o Cruzeiro é uma peneira. E só não está acontecendo mais gol porque os times ainda não estão ligados de que se chutar, pode ser até no meio do gol, dependendo vai entrar. É uma situação que preocupa demais. Eu espero, respeitando aí o atleta, eu acho que a gente tem que respeitar também, mas acima de tudo está o Cruzeiro, né? E acima de tudo está vencer jogo. E o Cruzeiro está sofrendo para vencer jogo porque toma gol todo jogo. Bola defensável, bola no defensável, bola não sei o que, é tudo. Cruza na área, vira perigo. É o tempo inteiro, é insegurança total. E aí, quando eu falo na pergunta lá para o Arthur Jorge... Arthur, aqui, como fazer com jogadores que estão desempenhando mal, recuperar isso no treinamento ou no jogo? Jogadores, por exemplo, que são bem questionáveis. O William, que acabou perdendo a posição, hoje entra, dá um vacilo ali também na marcação do segundo gol. O Chico vem recebendo oportunidades e não vem aproveitando. Como fazer isso? O melhor é deixar fora ou tentar insistir e os atletas darem uma resposta diferente do que vem sendo até agora? Olha, eu trabalho muito com os jogadores no sentido de que eles possam ser capazes de superar todos os momentos. E particularmente nos nomes que me diz ou outros que possam ser mais criticados, e eu digo que é importante que a maior exigência seja a deles, porque nós sabemos que nós nunca vamos ser suficientemente bons para a opinião dos outros. E eu hoje tive uma conversa com eles em que falei que o sucesso é um processo que precisa de tempo. O sucesso precisa de tempo, de comprometimento, de paciência para nós conseguirmos atingir objetivos. O insucesso é imediato. E a verdade é que hoje estou aqui a dar a cara precisamente pelo insucesso. E que facilmente é criticável, facilmente é questionado, mas que é uma questão que não é do jogador A, B ou C. É nossa.
de Cruzeiro, de equipa, de mim enquanto treinador, perdemos e temos que assumir essa responsabilidade. E eu particularmente. Agora, nós temos que proteger os jogadores e protegê-los umas vezes, e dependendo muito daquilo que é também a sua personalidade, muitas vezes é pô-los novamente lá dentro para que eles possam mostrar que são mais do que aquilo que às vezes pensam deles. Outros é protegê-los um bocadinho mais, jogar menos, porque são mais emocionalmente mais frágeis. Não há um plano igual para todos. Cada um de nós, vocês igual, têm também personalidades e caráter diferente. E nós temos que tentar gerir isso em função de cada um, e cá estamos para tentar avaliar de dentro aquilo que cada um possa precisar, sendo que o que mais importante será sempre é o que a equipa precisa e aquilo que nós precisamos de fazer, de trabalhar para conseguir ganhar mais vezes. O William, gente, ele entrou fazendo o mesmo que ele faz, abandonando a marcação no cara. O cara passa na frente dele, não estava impedido. O Vidalba estava dormindo lá na linha, o William também estava dando condição, então não tinha impedimento no lance. E os caras cochilaram. Aí a bola vai, o Matheus Cunha vai todo estabanado ali pro lance, ela passa debaixo da perna, sabe? É tudo que tá indo, tá entrando. A cabeçada foi forte, foi no meio do gol. O senhor William aí, sempre que entra, é essas entregadas aí que ninguém aguenta mais. E o Chico da Costa, quando entra, gente, que o Arthur Jorge também já... Eu achei que contra o Red Bull Bragantino ele tinha sacado ali que não dava, né? E temos que ser mais criteriosos naquilo, e quando digo criteriosos digo de podermos ser mais eficazes no serviço que prestamos. Isto para lhe dizer que nós hoje fizemos 27 cruzamentos e tivemos 7 toques apenas na bola, ou seja, é pouco. Para aquilo que produzimos e para o número de vezes que chegámos à baliza contrária, que estivemos dentro da área contrária, acaba por ser pouco depois o aproveitamento para o volume. E isso é preciso, às vezes, e vimos hoje do lado contrário, 2, 3 chegadas à nossa área, 2 golos ganham um jogo, uma equipa que procurou não perder e que ganha o jogo, é o futebol. Nós temos que também saber lidar com isso e perceber que nem sempre, às vezes, conseguimos controlar tudo aquilo que nos é devido. E aí quando o Chico entra, ele fica fazendo o sinal lá, cruza na área. Falei assim, meu Deus, vai vir, né? Vai cruzar na área e o Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo saltando 3 metros vai mandar lá dentro. Véio. Veio uma bola, ele cabeceou ela mais alto que a máfia azul lá no setor amarelo superior. Então, tem umas coisas no Cruzeiro que cansam. O Arthur Jorge, infelizmente, ele não pode abrir mão da maioria neste momento, mas eu espero que no meio do ano venha uma reformulação aí mais do que a gente espera. Tem muito jogador que não dá mais, né, gente? Não dá. E o Arthur Jorge, talvez a deixa para ele seja, ele encontrou ali 11 já. Vai ter que ir com eles até a parada para a Copa. E fazendo um esforço aí muito grande do Departamento de Saúde e Performance para dar condição. Em função da condição física de cada um dos atletas, nós vamos utilizar os jogadores que possam corresponder ao jogo que temos imediatamente a seguir, como será agora o caso do Grêmio. Portanto, cada jogo superado, teremos que olhar para a frente e pensar naquilo que é o próximo e veremos quem está mais ou menos preparado, não só do ponto de vista físico, do ponto de vista estratégico, para pensarmos naquilo que é o jogo e o adversário que vamos ter pela frente, e também o parte emocional de cada um dos jogadores para poder lidar com toda esta situação. Porque se tiver que rodar 3 ou 4, todos que entraram foram muito abaixo. Muito. O Cauã Moraes fez um primeiro tempo ruim, mas aí o que entra consegue ser ainda pior. O Vidalba foi muito mal na vaga do Jonathan. O Matheus Henrique, que falou lá na zona mista, muito mal, mas muito mal mesmo. E aí as alterações. O Wanderson. Nossa Deus, que força para correr num jogo, gente. E a melhor jogada dele foi quando ele deu um tapa, eu falei, agora vai. Ele caiu lá na placa, lá, embolou com a bola, não cruzou, não fez nada. Então, tem muito jogador aí abaixo da crítica. E a gente, jogo após jogo, vai vendo esse povo aí desempenhando
Muito mal.